Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tasnel PT. Eu sou o DJ Tosé, também conhecido por Tasnel PT. Meus amigos, falar agora aqui então das minhas opiniões barra resumos dos dois primeiros episódios da série Outlander. Para quem não se lembra do vídeo que eu fiz, que falei que eu ia começar a ver algumas séries, começar a ver Casa de Papel, La Casa de Papel, Outlander, Vikings, Supergirl e entre outras. Bem, já fiz o vídeo de análise aos dois episódios de La Casa de Papel, qual vou dar uma terceira e última chance a essa série para me convencer para continuar a ver. E bem, agora vamos então aqui falar de Outlander. Bem, no primeiro episódio começámos, claro, com uma fantástica vista e ouvimos a história sobre desaparecimentos. Depois vemos a personagem olhar para a montra, ou seja, a protagonista. Claro, a Claire, que é a protagonista principal. Vemos os feridos da guerra a serem tratados e, é claro, esta cena passa 6 meses antes e é anunciado o fim da guerra. Pronto, até aqui são os primeiros 5 minutos, está tudo muito interessante. Depois voltamos ao presente. O início é muito interessante, a personagem contar a história. No início ela parece uma espécie de Dumbledore a falar, ou seja, o Albus Dumbledore tem jeito para contar as coisas, do modo de falar. Depois na cena seguinte a personagem está com o seu novo marido, ou seja, o Frank, estão em lua de mel, uma viagem pela Escócia. Vimos mechas de sangue nas portas das casas e vemos uma famosa estalagem chamada Bed and Breakfast. Bem, acho que vocês já ouviram falar disso nas aulas de inglês. Se não ouviram, é porque vocês estão desatentos. Bem, sabemos que o marido dela e o marido da personagem principal vai ser professor na Universidade de Oxford. Depois, claro, temos cenas muito cómicas do casal. As cenas depois do casal continuam a viagem para as Terras Altas e recuamos alguns anos no tempo, para a altura em que ela trabalhava com o seu tio arqueólogo. Depois voltamos ao presente. Pronto, o casal visita um castelo em ruínas. Durante os primeiros 15 minutos, a personagem resume a história da sua vida e apresenta um pouco do que o telespectador precisa de saber para já. Claro, depois temos a cena de romance dos calabouços do castelo. O meu interesse está a rondar 89% até aqui. Depois temos uma cena em uma sala requintada, decoração própria do século XX. E temos uma cena no chá das 5 entre a personagem principal e uma senhora. A senhora começa a ler a sorte da Claire através das linhas da palma da mão. Depois é misturada a repetição da cena da Claire olhar para a montra. E vemos um personagem misterioso que parece um fantasma, porque quando o marido da protagonista, ou seja, o Frank, pergunta-lhe se ele precisa de ajuda, este vira-lhe a cara e desaparece sem deixar rastro. Depois, claro, o casal tem uma conversa, o meu interesse baixa um pouquinho. Depois, nova cena de romance. A protagonista diz que o sexo faz esquecer os problemas e os relaxa após dias complicados. Depois vemos eles a passear à noite e o marido vê algo que os faz esconder e vemos um grupo de pessoas com lanternas a cantar e a dançar, que mais parece um ritual. O episódio é bem interessante, apesar do meu interesse estar de momento nos 60%, por eu estar a fazer outras coisas. Pois claro, o protagonista passeia pelo monte até chegar ao local onde apanha uma flor azul. De repente houve um vento com um barulho muito arrepiante e ela vai até junto de uma pedra, toca-lhe e sente qualquer coisa. Ela acorda dentro de um carro, depois ela acorda a meio do monte, junto da pedra, e descobre que foi um sonho, mas fica confusa. Daí ouvimos um tiro e 2 guardas de estilo francês caçavam alguma coisa. Mas nota-se que estão atrás de um grupo de encapuzados, possivelmente bruxos, mas que mais tarde é descoberto que são guardas escoceses, ou seja,
guardas britânicos atrás de guardas escoceses. A protagonista foge ao som da música folk escocesa com gaita de foles. Ela junto ao riacho vê um capitão da Majestade Rainha de Inglaterra. Ela foge, mas ele consegue apanhá-la em poucos minutos. Ela cospe-lhe na cara, depois o capitão tenta violá-la. Ela é salva por um encapuzado que o marido dela viu, mas este a faz desmaiar. Muito interessante, apesar de não ser uma série de ação. É levada para uma casa onde há mais homens que querem saber quem ela é. Ela diz o seu nome de solteira. Ela trata um homem que tem um osso fora do sítio. Claro, esse homem é o Jimmy. Pronto, notamos que já não estamos no século XX, mas sim alguns séculos antes. Eu digo desde já que é o século XVIII. Eles decidem partir e levar a Claire com eles. Eles passam junto ao local que o marido dela falou no passeio de carro, aliás, pelo lugar onde eles passaram. Ela é tirada de cima do cavalo para eles se esconderem numa emboscada da guarda real. Ela aproveita para fugir dali, mas é vista pelo homem que a atirou, ou seja, pelo Jimmy. E ela ameaça se ela não acompanhar. Então de noite o homem que ela curou, ou seja, o Jimmy, cai do cavalo. Ela descobre que ele foi baleado. Para curar ela diz que precisa de coisas, mas outros não sabem o que é, porque naquele tempo algumas coisas não são conhecidas, como por exemplo o álcool etílico. Então ela quase tem que desenhar o que é. Ou seja, desenhar na cara deles. É revelado que o grupo é um grupo de forasteiros, ou seja, um grupo Outlander, em relação aos guardas da Sua Majestade Rainha. Quando o grupo é ferido. E diz que os soldados estão atrás deles. Pois claro, termina o primeiro episódio, que é extremamente interessante. O meu nível de interesse foi pelos 90%, ao contrário do primeiro episódio de La Casa de Papel, que manteve o meu interesse nos 70%. Pronto. Depois no episódio 2, a cena começa junto ao castelo, que estava em ruínas na visita da protagonista com o marido. Temos as cenas com muito bom humor, é apresentado mais personagens. Na cena seguinte é mostrado o ambiente em um quarto do castelo. A protagonista trata das feridas do Jimmy e vê as cicatrizes dele. Muitas vezes começa a cair um bocadinho. Ou seja, começa aqui numa parte em que começa muito lenga-lenga. O soldado começa a contar como ganhou as cicatrizes. E a primeira vez que ele ganhou cicatrizes foi quando vemos os soldados a andar a cavalo a capturar a irmã dele. Este mesmo dá porrada aos soldados, mas é parado porque o capitão agarra na irmã e aponta-lhe uma arma. O capitão consegue despi-la, depois cenas dos chicotes. O interesse é muito focado na história do episódio. Depois lá, de regresso ao futuro, o Frank. Vemos o Frank à procura da Claire. Depois, claro, no passado, ou seja, no século XVIII, onde está a Claire, ela chora de saudades do Frank. O Jimmy deixa a Claire sozinha no quarto para ela descansar. No dia seguinte ela é acordada pela empregada. A empregada despe-a para trocar de roupa e fica muito burra quando vê o biquíni e pergunta o que é. E a Claire, passado um bocado, já com roupas, parece uma senhora do século XVIII. Ou seja, século XVIII, de um ano que acontece a história, é 1743. Até aqui, grande sentido de humor e o meu interesse muito, muito alto. Ela conhece o rei daquele castelo, que apanha a ler um diário. Ele quer saber como é que ela foi para a floresta onde foi salva e ela decide, claro, mentir para não dizer que é do século XX. Ela diz que quer regressar a Inverness. Na cena seguinte, ela vai até ao exterior, vê o comércio, as brincadeiras de crianças naquela época. De seguida vemos uma refeição na sala de jantar do castelo. O rei faz mais perguntas para saber quem é ela. Apesar deste episódio não ter até o momento muita ação, mas tem mantido o meu interesse. Na cena seguinte vemos o ambiente na cozinha. À volta do castelo existe uma povoação, nós acabamos por ver, e a Claire vai até ao estábulo saber como é que o Jimmy está do ombro, ou seja, o soldado que a encontrou. Ela leva novas ligaduras e almoço. Parte deste segmento tira-me o interesse, e quando Jimmy conta um pouco mais sobre ele, sabemos que ele tem a cabeça a prémio em relação ao guarda real. Depois a Claire descobre que está a ser seguida
por um homem amante de Douglas. Douglas, ou seja, um soldado, aliás, um dos Outlanders que estava no grupo que ele levou até aquele castelo. Cena seguinte, vemos-la junto de algumas árvores, com uma rapariga. Cena seguinte, vemos uma reunião com vários presentes no salão, onde disputam coisas. Parece mais uma... Ou seja, disputam coisas como, por exemplo, quem é que passa a ser dono disto ou dono daquilo. Ou seja, para dar aqui um exemplo. Um diz que é dono deste estábulo, mas outro é que diz que é o verdadeiro dono. Ou seja, mais parece uma peça de teatro do que um julgamento. Ou seja, mas tem cenas muito cómicas. Um dos julgamentos é de um pai que quer castigar a filha e pede permissão ao rei e este mesmo dá a permissão. Então Jimmy chega-se à frente e pede para ser ele castigado em vez dela. O Jimmy leva o castigo, ou seja, burros. Cena seguinte, ele é tratado. No dia seguinte, Claire tem a viagem com Pietre para Inverness, mas é chamada pelo Dougal para falar com o rei e lembra-se da visita e claro, ela é levada até uns calabouços. Não é bem calabouços aquilo, mas pronto. Lembra-se da visita com o seu marido Frank. O rei quer saber se ela tem conexão com os Clayton, ou seja, os guardas reais da rainha. Ela diz que não. O rei pede para ela ser enfermeira daquele castelo. Depois de alguma insistência, ela aceita ficar ali. E claro, o rei adverte que se ela tentar fugir, será presa. Bem, o episódio manteve 89% do meu interesse e já tenho uma decisão. Vou continuar a assistir a esta série. Sim, continuar a assistir e falar com vocês sobre a série. Bem, agora a série seguinte, para saber se vejo ou não, Vikings.